Relato 1. Meu nome é Daniel Martins. O que vou relatar a seguir é um dos episódios mais aterrorizantes da minha vida. Não sei se algum dia conseguirei superar o que vivi, mas preciso compartilhar, talvez na esperança de encontrar algum alívio ou compreensão. Espero que minhas palavras sirvam como um aviso para outros, pois a coisa que me perseguiu, eu espero, nunca encontre mais vítimas. Tudo começou em um dia comum de verão, quando eu e minha esposa, Clara, decidimos alugar uma cabana isolada nas montanhas para passar um final de semana longe da cidade. O lugar parecia perfeito para uma pausa tranquila da rotina frenética. A cabana era rústica e, por fora, tinha um charme inofensivo, mas algo parecia um pouco estranho, como se estivesse esperando por algo, ou talvez alguém. Ao chegarmos, a atmosfera ao redor da cabana já tinha um tom diferente. O silêncio era profundo, quase ensurdecedor. Fui o primeiro a entrar e imediatamente notei uma sensação de desconforto. O interior estava limpo, mas havia um frio inexplicável no ar. Clara tentou me tranquilizar, mas eu não conseguia ignorar o sentimento de que algo estava errado. Naquela noite, enquanto Clara preparava o jantar, eu decidi explorar um pouco a área ao redor da cabana. Ao redor da cabana, havia uma trilha que levava a um bosque denso. Havia algo perturbador sobre esse bosque, como se ele estivesse se fechando ao nosso redor. Decidi caminhar por ali, ignorando os sentimentos desconfortáveis que começavam a crescer em mim. Foi quando percebi algo peculiar. Marcas estranhas na terra, como se algo tivesse arranhado o solo. Eu as segui até uma pequena clareira, onde encontrei um antigo altar de pedra coberto de musgo e folhas. No centro do altar, havia um estranho objeto, uma figura esculpida em madeira de forma grotesca, que parecia representar uma criatura monstruosa com olhos grandes e dentes afiados. Havia também runas esculpidas nas laterais da pedra, e uma sensação de que essas marcas estavam chamando algo de volta. Uma sensação de desespero tomou conta de mim, e eu rapidamente retornei à cabana, sem comentar nada com Clara. Naquela noite, Clara e eu tentamos relaxar, mas a tensão estava palpável. Comecei a ter pesadelos vívidos e perturbadores, sonhos onde uma criatura monstruosa me perseguia. Eu acordava suado e ofegante, mas Clara sempre estava ao meu lado, tentando me acalmar. Ela achava que era apenas o estresse do trabalho e a mudança de ambiente que estava afetando meu sono. No entanto, as coisas começaram a piorar. Durante os dias seguintes, ouvi estranhos ruídos vindo da floresta. À noite, algo parecia se arrastar ao redor da cabana, e a sensação de estar sendo observado era constante. Clara notou minha inquietação crescente e, embora tentasse me confortar, eu sabia que havia algo terrivelmente errado. Em uma noite particularmente silenciosa, Clara saiu para verificar o que poderia estar causando os barulhos que eu havia mencionado. Eu fiquei na cabana, tentando não sucumbir ao medo. Quando ela não voltou imediatamente, decidi procurá-la. Meu coração batia forte enquanto eu andava pela trilha que levava ao bosque. A escuridão parecia se engolir completamente, e a sensação de ser seguido era quase insuportável. Cheguei à clareira onde encontrei o altar e, para meu horror, vi Clara deitada no chão, inconsciente, com marcas vermelhas profundas em seu corpo. A figura esculpida em madeira estava agora no chão ao lado dela, e uma sombra escura parecia se mover ao seu redor, como se estivesse viva. Eu gritei por Clara, tentando acordá-la, mas a sombra parecia se aproximar cada vez mais. De repente, a sombra tomou forma. Era uma criatura alta e magra, com pele escura como a noite e olhos vermelhos brilhantes. Seus olhos pareciam olhar diretamente para minha alma, e eu senti um medo profundo e primal. A criatura se moveu lentamente em minha direção, e eu percebi que sua presença estava diretamente ligada às runas no altar. A sensação de perigo era esmagadora,
e eu sabia que precisava sair dali imediatamente. Com o coração disparado, carreguei Clara nos braços e corri de volta para a cabana. Fechei todas as portas e janelas tentando encontrar alguma forma de proteção. A criatura parecia estar batendo contra as paredes da cabana, tentando encontrar uma brecha. O som das batidas era quase ensurdecedor, e eu me sentia completamente impotente. Enquanto a criatura continuava seu ataque, comecei a pesquisar as runas e o altar. Descobri que eram símbolos antigos de um ritual destinado a invocar entidades malignas. A criatura parecia ser uma dessas entidades, uma manifestação de pura maldade que se alimentava do medo e da angústia. A única maneira de interromper o ritual e acabar com a presença da criatura era destruir o altar e as runas. Mas eu estava em um estado de desespero total, sem saber como fazê-lo. A noite foi um pesadelo contínuo. Clara acordou e, ao ver o estado em que estava, entrou em pânico. Tentei explicar o que estava acontecendo, mas era difícil encontrar palavras. A criatura continuava a tentar entrar na cabana, e eu sabia que não teria muito tempo. Decidido a acabar com o pesadelo, eu finalmente tomei coragem e voltei para a clareira. Com um machado que encontrei na cabana, comecei a destruir o altar e as runas. Enquanto eu destruía as runas, a criatura pareceu enfraquecer, seus ataques se tornando menos intensos. Quando finalmente o altar foi destruído, a sombra escura se dissipou e o silêncio voltou a reinar. A sensação de alívio era quase tão intensa quanto o terror que eu havia sentido. Clara e eu passamos o resto da noite na cabana, sem ousar sair até o amanhecer. Quando o sol nasceu, decidimos deixar a cabana e nunca mais voltar. A experiência nos deixou traumatizados e mudados para sempre. Eu sei que a criatura pode ainda estar à espreita, procurando uma nova vítima, mas espero que, ao compartilhar minha história, eu possa alertar outros sobre o que pode se esconder nas sombras da floresta. A lembrança daquela noite continua a assombrar meus pesadelos, e eu nunca mais me senti seguro na escuridão. A criatura que me perseguiu talvez ainda esteja lá fora, esperando pacientemente para sua próxima chance. E eu temo que um dia possa encontrar alguém mais para seu jogo macabro.